daqui a pouco já estaremos iniciando a live aqui com o Felinski, falando sobre o Pilates associado à quiropraxia ou a quiropraxia associada ao Pilates. Tânia, bem-vinda. Estamos iniciando aí, começando os trabalhos, então, esperando o Felinski. Daqui a pouco ele está aí. Eu tentei iniciar. Vamos lá, Felinski, estou à tua espera. Jennifer, agora eu acertei, eu acho, né? Beleza, pessoal, bem-vindo aí todo mundo. Felinski, Renato, ali, agora sim. E aí? Tudo bem, bem-vindo. Tudo bom, meu amigo? Maravilha, meu querido. Esse melhor. Beleza, tentei colocar aqui a moldura, estava treinando ali para ver se colocava a moldura aqui, só que não entrou no meu telefone, e aí acho que não vai dar para colocar a moldura. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Já começamos. A Anete, José Roberto, a galera entrando aí. Obrigado mesmo por participarem. Maravilha. É um prazer poder estar falando aqui para esse mestre da quiropraxia, Dr. Viterbo. Ei, meu amigo, o prazer é nosso, o prazer é da associação. É uma honra estar aqui contigo também. Esta é uma das nossas últimas lives, então é para encerrar com chave de ouro. Eu peço a todos ali, o Alisson conseguiu aí, beleza, bem-vindo, Alisson, Tânia, tá ali também. Tânia, Fono, muito querida ela, vem do pai dela. E o pessoal tá entrando aí. Vamos mandar, pessoal, aí para todos essa live. Isabel faz Pilates comigo. Opa, da hora. Pessoal, clica no aviãozinho aí. Manda pro pessoal aí, teus conhecidos. Vamos fazer essa live bombar hoje. É muito interessante falar sobre associação de métodos, associação de terapias. Então, clica aí nesse aviãozinho, manda para todo mundo. O Cristiano já está ali, já estava mandando para ele também. Se eu mandar para alguém que já está na live aí, me perdoem. Estou mandando rapidinho aqui só para... Aqui, mandando para todo mundo. Só finalizar aqui. Beleza. Ver quem mais online aí. Quase mandei para ti também, Felinski. Beleza, pessoal. Mais uma vez, então, vamos já dar o início. Felinski, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite do convite. Então, o último, mas não tão importante, aí para falar sobre quiropraxia. Viemos ao longo desse período aí falando com todos os diretores. Nós começamos aí com o meu vice-presidente, o Henrique, e depois fomos desenvolvendo as lives aí com cada um dos cargos dentro da SBQuiro, e finalizamos aí então com os fiscais da SBQuiro. Então, mais uma vez, te agradeço por essa oportunidade de estarmos juntos, e vamos começar então falando apresentando você, então, quem é o Felinski, como o Felinski se formou e como o Felinski entrou primeiro na quiropraxia. Então, eu sou formado em 2004 pela UDESC, aí eu fiz uma pós-graduação em quiropraxia, depois eu fiz a prova do COFIT e me tornei especialista em quiropraxia. Hoje eu faço uma outra pós-graduação em neurofuncional adulto pediátrico, né?
trabalhei muito tempo em planos de saúde, ralando, trabalhando muito aí mesmo. Depois entrei numa sociedade com mais pessoas, daí depois saí dessa sociedade, montei meu próprio negócio, né? Sempre atendendo meus pacientes domiciliares, né? E hoje eu atendo no consultório, né? Onde eu faço quiropraxia, pilates, né? E a própria fisioterapia, né? Então, eu primeiro faço uma avaliação criteriosa para ver qual o encaixe de terapia que seria mais apropriado para o paciente tá realizando e sendo beneficiado por esse tratamento, né? Uhum. Legal. Então, acho que é mais ou menos essa abordagem. Então, o Felinski é a terceira geração de Felinskis, né, Felinski? Terceira ou quarta? Terceira. Teu filho é a quarta geração de Felinski. É a quarta. É muito legal essa história, pessoal. Eu, quando fiquei sabendo, me interessou muito e achei muito legal. Dos parabéns aí, porque geralmente as pessoas perdem, né, os nomes e vão se perdendo. E aí o filho dele é a quarta geração de Felinski Freitas, né? Então, o teu filho é Felinski Freitas. O meu filho é Felinski César da Cruz Freitas. Aí certo. eu dei um pouquinho, mas o primeiro nome é o mesmo nome, Felinski. Certo, legal, maravilha. Então, eu acho que isso é legal de se manter. A Fran, que entrou agora, Fran Lemos, tá? Ela é a fisioterapeuta aqui do consultório, né? Atende junto comigo, né? Não atende no mesmo horário, né? Mas atende em horários diferentes. Ela tem dry needling, tem outras técnicas aí que complementam a quiropraxia, né? Que legal. Além do pilates, é óbvio, né? Então, foi escolhida a dedo aí. Maravilha, que coisa boa ter pessoas boas perto da gente. Felinski, eu queria que você começasse, eu já perguntei aos outros dois, sobre as suas funções, né, os outros dois fiscais aí da SB Quiro. Então, eu queria que você começasse um pouquinho sobre sua função como fiscal da SB Quiro, né? Então, qual é a sua função dentro da SB Quiro de acordo com o estatuto da SB Quiro? Então, é assim, o Conselho Deliberativo e Fiscal, né? Ele faz um apanhado geral, ele vê toda a situação do próprio estatuto, não deixando com que as pessoas da diretoria façam mau uso da própria associação, né? Então as pessoas confundem um pouco, às vezes, isso com o conselho fiscal, por exemplo, que é do COFITO ou do CREFITO, que são coisas completamente diferentes, né? O CREFITO, ele nos fiscaliza, né? A fim de nos proteger a nossa função, para que ninguém faça coisas erradas dentro da fisioterapia e da quiropraxia. Nós, obviamente, vamos estar de olho para ver se algum fisioterapeuta quiropraxista está fazendo alguma coisa de errado, é claro. A gente vai se remeter ao CREFITO para que o CREFITO tome as atitudes mais corretas, né? Então, essa é a diferença, né? A gente não vai estar fiscalizando o fisioterapeuta, nem o quiropraxista. A gente nos une para que forneça atendimento de qualidade, tenha técnicas embasadas e específicas dentro de um protocolo, onde a gente vai tentar estabelecer, mostrar para os associados a importância da associação, mostrar o poder de resolução no seu tratamento, né? Então, pessoas que hoje estão ligadas às suas associações, os profissionais que estão ligados às associações, eles sabem que hoje são os fisioterapeutas que são de qualidade, né? Que mostram qualidade no seu serviço. Então, nós ali do Conselho Deliberativo e Fiscal, a gente vai
analisar balancetes e ver se eles estão dentro das soluções certas. A gente vai perceber, por exemplo, se tiver uma saída em massa, por exemplo, de uma diretoria, a gente vai agir da forma correta para que seja... nós, na verdade, vamos colocar algumas pessoas da parte administrativa lá para que façam todo o trâmite da diretoria, né? Até que se entre uma outra votação com o próximo dirigente, né? Excelente, excelente. Tem muitas outras coisas para falar da parte fiscal, mas são coisas bem burocráticas e as pessoas talvez não entendam. Mas é o principal. Esse órgão, então, foi criado justamente para não ter excessos da diretoria executiva e justamente para que se ocorra uma diretoria lisa, limpa e sem que o profissional ou a pessoa que esteja à frente da diretoria se coloque acima de qualquer outra pessoa que não esteja dentro da diretoria, lógico, dentro da associação. Então é que todos são iguais perante o estatuto. Porém, claro, só com direito a voto aqueles que estão na diretoria. Logo nós teremos aí, iremos começar os trabalhos para a nova diretoria. Então, meio do ano que vem terá a nova diretoria e será colocada a nova diretoria e a eleição vai ser feita antes, com certeza, aí de todos, onde todos os associados em dia poderão votar. Não tem nenhuma falcatrua, nenhuma situação que vai deixar este ou aquele beneficiado, ou seja, para que haja lisura nas eleições. Mas é isso aí, Felinski. Muito obrigado por essa explanação. Acho que Imagina. Para mim é um prazer. Se eu puder falar um pouco mais a respeito, sem problema, né? Inclusive, legal. A gente facilitou muito aí para que novos associados entrassem devido à pandemia. Nós chegamos a reduzir os valores, né? Para o pessoal ter mais acesso. Porém, as pessoas têm que entender que é uma associação forte, né? Que ela tem uma parte jurídica por trás, onde está nos apoiando, né? E qualquer problema que tenha, a gente tem onde se amparar, né? Exatamente. Garantir os direitos dos nossos associados. Esse é o principal quesito da nossa associação. E manter o direito adquirido, né? Que a gente sempre preza e busca. Também tenho aqui para deixar a vocês aqui uma promoção, então, o próximo curso nós teremos para a SB Quiro. Quem falar e mandar no direct da SB Quiro, curtir a página, seguir o perfil da SB Quiro e dizer aí qual foi o mês de fundação da SB Quiro, dia e mês da fundação da SB Quiro. Ganhará 20% de desconto no próximo curso, que serão de fitofármacos, então os fitoterápicos aí, muito na moda, e coadjuvantes aí o tratamento também da quiropraxia. Felinski, para não enrolar muito e não te atrapalhar também nessa live, já temos 35 pessoas aí online, quero que vocês cliquem aí, pessoal, cliquem nesse aviãozinho aí, manda para todo mundo, vamos divulgar essa live, mandem os coraçõezinhos aí, quanto mais coraçõezinhos mandar, mais a live é vista e mais a live é visualizada. Eu quero que você gostaria que você começasse pela fundamentação, então, histórica da quiropraxia. Eu sei que você é um cara muito detalhista, é um cara muito aprofundado no estudo e, dessa forma, te explorar nessa parte aí, da parte de conhecimento. Claro, a gente tem que ter, não adianta ter só a técnica, a gente tem que ter um pouco mais do conhecimento também, né? Uhum. Então, assim, inicialmente lá tem os manuscritos, né, gregos e de 2.700 a 1.500 anos antes de Cristo, onde eles já relatavam alguma manipulação, né, que não é o ajuste quiroprático, né, manipulação de membros inferiores para a melhora do lombar e outras coisas assim que a gente tinha noção, né. Hipócrates já também, né,
400 e poucos antes de Cristo também, já definia a situação da coluna vertebral relacionada às doenças, né? Então, ele já percebia que tinha alguma alteração na coluna vertebral, por exemplo, que poderia causar outros problemas de saúde na pessoa, né? Então, aí falando um pouco mais sobre Palmer, né, que foi o idealizador da quiropraxia, Daniel David Palmer, né? Ele nasceu lá em 1845, morreu em 1913, tá? Então, quando foi lá, 1895, ele desenvolveu o método dele, né? Então, ele teve algumas passagens, assim, por exemplo, com terapeutas magnéticos, né? E algumas histórias que ainda não tem muita, vamos dizer assim, comprovação científica, né? Que ele passou, por exemplo, por outros profissionais e que foi a causa da idealização dele, né? Então, ele até lançou um jornal na época, que era um jornalzinho pequeno, falando sobre magnetoterapia, mas, na verdade, ele era um conhecedor, vamos dizer assim, inato das terapias. Ele era um autodidata, vamos dizer assim, né? Então, ele estudava muito a parte da filosofia, da quiropraxia, né? Do conceito onde a ciência e a arte estavam dentro de eventos naturais, onde essas doenças se estabeleciam dentro do paciente, no paciente, através de puxações quiropráticas, né? Que eram os complexos de subluxações, tem várias definições para isso. Na verdade, o que mais importa é que o nosso sistema nervoso central está em desalinho com o nosso corpo, né? E o nosso corpo não consegue entender qual função seria daquele membro, o órgão, porque a gente também vai trabalhar uma região de vértebra que também vai influenciar num órgão. Então, a gente vai estar questionando a respeito de alguns sistemas digestivos que possam estar ocorrendo com a pessoa, para perceber se tem alguma alteração na vértebra, que não é esse unicamente o ajuste que a gente vai realizar. A gente também tem ajustes articulares de extremidade, né? Que a gente utiliza muito, por sinal, usa muito para algumas correções, mas geralmente ela pode estar mais associada já a um desequilíbrio, uma subluxação vertebral, que pode estar causando uma alteração do sistema nervoso músculo-esquelético no paciente, onde ele vai ter uma alteração de movimento do pé, por exemplo, projetando um osso um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás, onde eu vou também fazer essa percepção e vou projetá-lo na direção correta para o movimento fluir. Então, é isso que Palmer, né, a família Palmer, depois também com Bartlett Palmer, né, que continuou dando sequência. O BJ. Isso, BJ Palmer. Então, ele ainda continuou dando sequência para todo esse processo de reabilitação, né? Então, tem outras histórias, né? Em 1897, ele criou o primeiro colégio de quiropraxia nos Estados Unidos, daí depois começou a se difundir isso, né? Então, a história é mais ou menos por aí, tá? Então, show. Ele acreditava nessa fluidez da inteligência inata, né? Que a gente tem o poder de cura do nosso próprio corpo. Então,
após a gente realizar um ajuste, deixe para que siga o caminho normal de cura dele, que ele vai conseguir achar. Né? Depois eu quero ainda dar mais um toque a respeito disso, né? Porque é onde entra talvez o Pilates na história ou atividade física, né? Que é a parte importante da cura também. Né? Legal. E nessa, já aproveitando esse processo aí que você acabou de falar, explanar muito bem, nessa relação aí do ajuste e tudo mais, né, o que pode acontecer, nesse sentido, então, da tua experiência clínica, né, após os ajustes e as recidivas nas subluxações. Então, qual é a tua experiência clínica, da melhora clínica dos teus pacientes? Assim, ó, eu empiricamente já vinha desenvolvendo esse trabalho manual, né, com os pacientes antes mesmo de fazer a minha especialização, né? Mas não conseguia ver um resultado muito efetivo, porque acaba utilizando as técnicas inespecíficas ou ajustes globais, como chamam, né? Depois que eu fiz o curso de quiropraxia, eu consegui perceber toda a diferença, né? De a gente analisar, ver o desajuste de uma vértebra ou de uma articulação, fazer o ajuste dela e perceber que o paciente realmente ele não retorna. Né? Então, assim, sem querer, Felinski, não é isso que eu vou dizer. Eu digo que os meus tratamentos hoje, eles são a curto prazo. Sim, né? É imediato, é um efeito imediato, resolutivo e específico. Específico, principalmente específico. Porque o que acontece? Geralmente, a vértebra que ela está com uma subluxação no local, que ela está, vamos dizer, imbricada, né? Ela está enrijecida naquele ponto, ela não tem mobilidade naquele ponto. Se eu vou fazer um ajuste para abrir aquela parte da articulação onde ela está com mais bloqueio, eu consigo resolver. E o movimento ele é muito mais difícil de executar a favor de uma reabilitação do que aumentar o problema do que a pessoa tem. Então, por exemplo, é muito fácil você pegar, puxar o pescoço para o lado e instalar. Só que ele vai tender a instalar sempre aquela articulação onde já tem uma frouxidão articular, certo? E daí aí é que vai começar a migrar disco para aquela posição, onde vai fazer compressão nervosa, né? E de outras estruturas ali. Então, não é fácil ajustar o ponto correto. Na verdade, a subluxação primária, ela é difícil de encontrar, né? Eu acho difícil de encontrar. Eu preciso estudar muito o raio-x ali, olhar, observar muito, fazer análise de palpação dinâmica, estável, e fazer os testes de cinesiologia aplicada, e para eu conseguir estar descobrindo qual é a disfunção que está realmente acontecendo com o paciente. Né? E na hora do ajuste, é um ajuste que às vezes é muito difícil de entrar. Né? E se eu fizer por outro lado, pode ter certeza que vai instalar, vai ser coisa mais fácil, o paciente não vai ter melhor. Isso é fato. E tem uma certa, vamos dizer assim, corrente, vamos dizer, fisioterapeutas ou quiropraxistas que vão por uma outra corrente de que é igual, se tu fizer um ajuste para um lado, fizer para o outro, ou fizer um ajuste global, o paciente vai melhorar. Né? Isso a gente tem prova de que não acontece, porque a prova do nosso paciente, né, que inicialmente não melhorava, quando a gente não tinha uma técnica mais aprimorada. Então, assim, sem me alongar muito nisso,
Hoje eu faço o seguinte, eu faço avaliação, faço ajuste, paciente, eu entro em contato com o paciente quase que todos os dias para ver como que ele está, até mesmo para eu ter um parâmetro de como que os pacientes estão evoluindo um diferente do outro. E, geralmente eu marco uma próxima sessão entre 5 e 7 dias, uma semana, né? Porque a gente precisa reavaliar esse paciente, mesmo que ele esteja bem, né? Para saber se está correndo tudo certo no problema dele. Mas assim, eu tenho tido uma resolução muito grande nos meus pacientes, onde eles já voltam com o tratamento daí do Pilates, né? Ou uma fisioterapia mais de movimento, né? Mais cinesioterapia. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Cristiano. Ele pergunta sobre a quiropraxia nas doenças mentais, como a esquizofrenia, por exemplo. Aqui, Cristiano, a gente entra muito na questão da dor crônica. Então, se você tem um paciente com dor crônica, que às vezes as doenças mentais, dependendo do grau de doença mental do paciente, ele não consegue referir por completo o que ele está sentindo, como está sentindo. Mas na questão da dor crônica em si, pode envolver aí dores cervicais, dores torácicas, lombares, e nessas relações é que a gente pode atuar mais efetivamente. Então, eu acho que, de forma bem generalizada, eu consigo responder essa tua pergunta aí, né, Feliz? Que eu acho que queria fazer mais um adendo até também, doutor Viterbo. É o seguinte, muitos pacientes desses, eles têm movimentos clônicos que são da própria doença, onde vão fazer uma posição alterada da sua coluna vertebral, né? Onde ele vai tender a ter mais aumento de movimentação de um lado do que do outro, né? Então, onde a gente vai precisar realmente ajustar. Outra coisa que a gente tem percebido, e a gente tem até, doutor Viterbo, aquele nosso projeto, aquele nosso trabalho que está aqui atrás exposto até, eu sempre deixo ele aqui no meu consultório, que foi o Darcy e o Felipe que nos ajudaram a desenvolver esse artigo. O que a gente fez? A gente aplicou aquele questionário SF-36 dentro de alguns pacientes, e esse questionário, ele foi avaliado no paciente de 7, 14 e 21 dias. Né? Então, assim, nesse questionário ele tem algumas alterações que são de fundo emocional, algumas alterações de fundo físico, psíquico, e ele é bem completo, esse questionário. E a gente percebe que nos primeiros 7 dias, a melhora do paciente é da parte emocional e afetiva, por incrível que pareça. Tá? No 14º dia, é onde a gente teve maior diminuição na EVA, certo? Que foi significativamente e estatisticamente um P menor que 0,3, né? E aonde entra também o Pilates, que eu vou falar daqui um pouco, né? Aonde a gente precisa fazer essa rememorização, né? Do ajuste que a gente fez, onde a gente precisa fixar essa nova identidade que a gente achou para essa articulação. Legal. Feliz que eu acho que já dá para a gente embolar já nesse assunto, já emendando na questão do Pilates. Agora, para a gente introduzir um assunto, acho que você poderia falar um pouquinho sobre o fundador do Pilates, sobre quem foi e como que ele chegou a esse método? Então, o Joseph Pilates, ele tem um segundo nome aqui, deixa eu ver, acho que é meio... Só um minutinho. Acho que não tem naquele material que eu te passei. Peraí.
Joseph Humbertus Pilates. Certo. Ele nasceu em 1883, tá? E ele praticava boxe, ele fazia natação, várias atividades físicas. Ele veio da Alemanha, né, para os Estados Unidos, e lá ele já tinha vários contatos com terapias, né? E daí depois ele foi para a Inglaterra, aí lá ele foi visto como um alemão, aí ele foi preso no centro de concentração. Aí nessa concentração lá, ele começou a desenvolver o método dele, né? Ele era enfermeiro, né? E na época, os pacientes que estavam acamados em camas hospitalares, ele percebia que os pacientes tinham dificuldade para se movimentar. Então foi onde ele percebeu que ele poderia tirar as molas da cama, colocar em algum lugar estratégico onde o paciente poderia se levantar com a ajuda daquelas molas, né? Então por aí ele começou a desenvolver o trabalho dele no solo, né? Que interessante. Então é bem interessante isso, né? E ele desenvolveu daí 6 princípios, né? Certo. Que são da concentração, tá? Que nada mais é de você estar fazendo a atividade pensando no que você está fazendo, para que a atenção nos movimentos e os exercícios, né, eles sejam bem realizados, né? Então também a parte respiratória, onde tu precisa fazer a inspiração e a expiração no momento correto para poder melhorar a contração muscular e a efetividade da musculatura, e poder também conseguir aumentar a melhor circulação, né, nos tecidos, né? A melhora do oxigênio nos tecidos. Aí o controle, que é mais um desses aspectos, que é para melhor controlar o movimento, para que ele não seja nem brusco, nem muito rápido, nem muito lento. Então, para que tu preste atenção, movimente uma perna igual a outra, faça um movimento sincrônico, e daí já parte de um outro preceito dele também, que é a fluidez, né? Então, a técnica ela precisa ter suavidade, uniformidade, né? Para que a busca do movimento perfeito, né? Que não seja feito de uma forma brusca, porque tem alguns movimentos que realmente o fisioterapeuta tem que cuidar bastante, porque o paciente ele pode se machucar devido à amplitude de movimento que o aparelho ou a mola pode proporcionar, né? Então ele tinha um outro preceito que era a precisão, né? Então os movimentos precisos, limpos, com maior qualidade, né? E um dos princípios maiores dele, que é a centralização, tá? Que vem muito junto com a respiração. Então, a centralização chamam de powerhouse, né? Ou centro de contração, né? Ele é o mais importante que tem. Para as musculaturas de estrutura no suporte, né? Nas áreas que são relacionadas de cintura escapular, pélvica, assoalho pélvico, multífidos, que ficam musculaturas que ficam na coluna vertebral, na parte posterior da coluna vertebral, para fortalecer e estabilizar esse tronco. Tá? Mas o que acontece? Muitas pessoas começaram a confundir um pouco essa história, tá? Começou lá com Paul Rhodes, mais Richardson, e daí teve também o Punjabi, que eles começaram a querer fazer com que o paciente
fizesse todo o movimento com rigidez e contração do abdômen, sempre contração do abdômen. Isso a gente percebe que faz uma pressão discal muito grande, né? Faz uma pressão de vísceras muito intensas, onde o diafragma, por exemplo, ele não consegue fazer uma contração eficaz devido a essa compressão que existe dessa parte orgânica ali, onde não tem espaço para ir aquele conteúdo abdominal. Então, a gente tem que se prender um pouquinho também na fluidez. Entendi. Você tem que inspirar e projetar o abdômen para fora, né? Na hora de expirar, fazer um movimento, aí você vai contrair e jogar o conteúdo abdominal para dentro, fazendo fortalecimento do assoalho pélvico e da estrutura, mantendo o tronco alinhado e estruturado, né? Então, o Pilates, ele vem para nos mostrar que a gente precisa voltar à origem e, como fala o nosso amigo Helder, não inventar a roda, não querer inventar a roda na quiropraxia, né? Já ia falar Palmer, o Joseph, né? Ele teve um belo trabalho para desenvolver essa contrologia. Que essa contrologia é o relaxamento e a contração. Relaxamento e a contração. Né? A gente precisa parar um pouco de achismo, querer implementar métodos novos. Né? A gente tem que realmente pensar uma forma nova de reabilitar, mas a gente tem que ter embasamento, né? Perfeito, muito interessante isso aí, é bem explanativo, como eu disse, o Feliz, que ele é muito detalhista, é um cara estudado, um cara que estuda, esforçado, e a gente só tem a agradecer. Mas tem uma pergunta aqui, meu querido. Tem uma pergunta aqui. Aqui. Depois nós vamos, no finalzinho, se der, a gente vai responder qual é a diferença entre quiropraxia e osteopatia, tá, Kátia? Aqui tem uma pergunta sobre, já linkando a isso, mediante a todos esses princípios, a pergunta da Duane, aliás, desculpe, mediante todos esses princípios, você acha que um terapeuta conseguiria tratar mais de um paciente por vez no Pilates? Como é que você acha isso aí? Até 1, 2 no máximo, ou 30 numa sessão só? Como é que você vê essa situação aí para controlar bem esses princípios? Nós temos duas vertentes aí, que são os fisioterapeutas, né? E os educadores físicos, que também aplicam o Pilates, né? Então, o educador físico, ele não preza estar fazendo a reabilitação, né? Então, ele quer essa desenvoltura do paciente, ele quer fazer com que o paciente melhore a sua forma física, mas ele não está focado em reabilitar o paciente, problema no ombro ou alguma coisa assim. Hoje a gente trata o paciente com Pilates. Então, ele vem com a disfunção e nós vamos passar exercícios específicos para ele, para que ele consiga equilibrar esse sistema músculo-esquelético. Tá? Então, o que acontece? Geralmente, eu aqui no consultório eu atendo 2 pacientes por horário, certo? Porém, eu evito colocar os pacientes que são muito principiantes no Pilates junto com outro que já está um pouco mais avançado. Entendi. Porque eu preciso passar todo o conceito respiratório, preciso passar todo... Bom, ele precisa criar uma identidade dentro do Pilates para ele, né? Ele não pode chegar fazendo movimento qualquer, né? Então, realmente a gente tem que se preocupar com essa questão. Ela não pode ser mercadológica, a gente não pode pensar ela como mercadológica ou fisioterapeuta, não podemos pensar assim, e sim aumentar o nosso valor do produto, né? Então, eu quero um dia ainda poder tratar um paciente só no Pilates, mas eu acho que é desnecessário limitar dessa forma, por enquanto. Maravilha.
Eu acho que isso aí já responde bem a pergunta aí do Duane e já explana também para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Bom, dando a sequência então dessa questão dos métodos, princípios já foram falados. Aqui eu queria que você falasse sobre o Pilates. Tem algumas pessoas que falam da associação como se fosse uma dança. Claro que não é uma dança, ficar lá pulando e tudo mais, mas tem a suavidade, tem os princípios da dança. Como é que é isso? Como é que você explica? Então, é porque ele se baseou muito na dança, né? Entendi. Ele tratou muitos atletas olímpicos na época, né? E o que acontece? O movimento ele é fluidez, ele é uma maravilha, né, cara? Assim, é espetáculo, né? Tem como falar muito disso, porque assim, só fazendo e tu sentindo, por exemplo, o movimento do Pilates, ele não tem início nem fim, sabe? Ele é um processo, é uma movimentação onde tu vai fazer uma troca de posição. Então, ele não tem início nem fim. Então, é a fluidez que ele tem. Então, se tu pegar e fazer um movimento muito rápido, por exemplo, se tu for fazer um movimento circular com a perna, tem gente que vai e depois volta lento, e volta lento. E isso está errado. A pessoa ela precisa fazer toda uma cadência no movimento para que ele realize de uma forma controlada, né? Entendi. Eu não sei se eu consegui responder bem, tá? Mas... Sim, conseguiu. Mas e nessa mesma sequência, então, já associando então, o tema quiropraxia e pilates, nessa relação, você está lá fazendo o seu atendimento de pilates e o paciente fala assim, dá uma ajustadinha aqui. Você costuma fazer isso ou você separa os atendimentos? Eu não faço pela única justificativa. Eu preciso fazer um estudo prévio desse paciente. Mas ele é um paciente já teu. Não. Mas ele sentiu alguma coisa na hora que ele estava fazendo. Não, mas eu preciso analisar, avaliar na maca certa. Eu preciso colocar ele em certas posições, onde a perna fica numa posição ideal. Eu vou precisar procurar, buscar o que está acontecendo com ele para estar desenvolvendo um trabalho específico naquela região. Muitas vezes o paciente pode apresentar uma dor na cervical e a gente perceber que a torácica está muito rígida. E isso acontece bastante. Então, o que acontece? Eu preciso fazer toda uma investigação para descobrir aonde eu vou precisar estar atuando. Né? Então, não é uma coisa assim muito simples de estar fazendo, sabe? A gente precisa ter um respeito com a coluna do paciente, um respeito com o corpo do paciente, para estar passando o melhor resultado possível. Senão eu vou me queimar, porque eu vou chegar lá, vou fazer uma instalação de osso e o paciente pode ser que volte com dor. Daí eu vou dizer para ele, a gente devia ter feito uma sessão correta de quiropraxia, fazer todo o protocolo. Então a gente já define, pessoal, já direciona agora. Então, mais ou menos já respondendo aquela pergunta da colega agora anterior, quiropraxia e osteopatia. Quiropraxia, ela é específica. Está tendo uma generalização do termo, está tendo um uso desenfreado da palavra quiropraxia, sendo que é só mais para vender, né, Felinski? Sendo mais só para a parte mercadológica que você acabou de comentar. Mercadológica. A gente tem que fugir disso. Isso não é o que preza a SB Quiro, tá? Exato. Não é o que preza. A gente preza paciente melhor. A cada dia, procurando menos do fisioterapeuta. Mínimo de sessões, máxima recuperação, máxima resolutividade. Isso aí.
Perfeito. Aqui o Cristiano, acho que já entrou nessa uma pergunta muito bem específica do ajuste, né? Quando você utiliza o ajuste e você já direciona ou utiliza algum exercício de mobilidade, após um ajuste lombar. Então, primeiro você vai fazer o atendimento, você vai fazer uma avaliação dele, tipo uma triagem, e ver o que ele precisa. Se ele precisa de quiropraxia, você vai começar com a quiropraxia e depois encaminhar ele para o Pilates. Ou seja, vai dar sequência com o Pilates. E, consequentemente, dá um norte para esse paciente. Se ele não precisa nem de quiropraxia nem Pilates, ele precisa de uma reabilitação, você vai direto para a fisioterapia. Então, acho que eu entendi mais ou menos a tua proposta, é uma proposta interessante, porque eu tenho vários alunos que são pilateiros, que eu digo, que fazem Pilates, e que vêm buscar no método Gonstead o que estava faltando para o atendimento dos pacientes aí de Pilates. Mas é importante frisar, então, que não associem, não façam na mesma sessão, né? No mesmo tempo, ou seja, é o atendimento de corredor, né, Felinski? Exatamente. Exatamente. Mas eu entendi bem a pergunta do Cristiano. É o seguinte, o Cristiano está perguntando se eu, por exemplo, eu vou fazer ele contratou, que a gente tem que pensar assim, o paciente contratou uma sessão de quiropraxia comigo, certo? Após uma avaliação, claro. O que eu vou fazer? Eu faço o ajuste, descobrir onde está a subluxação primária, eu vou fazer o ajuste dele e eu já passo uma atividade, um exercício para ele. Geralmente eu não vou fazer isso, porque ele está sensível e o corpo dele ele precisa agora perceber as alterações que foram realizadas no corpo dele. E não vai ser um exercício imediato naquela hora que vai fazer com que o sistema nervoso ele mude. Então, ele vai entender aos poucos. Por isso mesmo, até na quiropraxia, a gente não indica que seja feita uma pós-sessão, um outro ajuste, muito logo na sequência. Eu, por exemplo, não utilizo. Eu sempre dou, no mínimo, 4 dias com o paciente em stand-by, para eu poder fazer um novo ajuste. Mas tem alguns casos específicos onde a gente talvez precise fazer ajustes mais diários. Isso até a Joyce Fabre teve falando numa última live dela, né? Então, são quiropraxistas que a gente tem muito que aprender com eles, certo? Mas eu hoje não faço esse tipo de abordagem, de estar fazendo um exercício na mesma hora. Inclusive, eu atendi uma menina de 10 anos agora, faz pouco tempo, problema no ombro, fez várias sessões de fisioterapia particular, não foi fisioterapia por convênio, deram vários tipos de aparelho, mobilização, terapia manual, um monte de coisa. E daí, chegou aqui, o paciente estava com desajuste na coluna torácica, a escápula não entrava, o movimento não fluidificava, entendeu? Completamente alterado a biomecânica do movimento. Mas era uma paciente que faz ginástica olímpica, né? Como é que é? Ginástica... Eu não sei. É olímpica, porque ela pula, dá salto daquele e argola. Eu acho que é olímpica. Depois, se alguém souber aí me dizer direitinho como é que é a atividade. Então, ela tinha muito impacto no ombro porque não tinha posição escapular direito, o acrômio ele ficava mal posicionado e acabava fazendo incidência de impacto ali no ombro. Por causa de uma disfunção que vinha da coluna, fazia com que a escápula não percebesse o movimento que ela precisava fazer de encaixe. E agora hoje, por exemplo, ela fez 2 sessões de quiropraxia comigo, tá? Em 2 semanas, e ela já está no Pilates. Show de bola. Que maravilha. Tem mais uma pergunta aqui. Nós estamos indo para 9 minutos finais da nossa live, então aqui vou direcionar um pouquinho mais.
Aqui o Torquato Moreno, acho que tem aqui uma pergunta. Esse paciente pós-quiro entra em um pilates funcional e posteriormente pilates com exercício. Tem diferença entre o pilates funcional e o outro pilates? Como é que você encara isso? Tem os neopilates aí da vida, como é que você faz? Olha, vou falar bem a realidade. Eu nem conheço muitos pilates que tem por aí, porque eles inventam pilates na água, pilates funcional, vão inventando que isso é mercadológico, tá, pessoal? Claro. Pilates foi inventado para ser feito com mola, para ser feito no solo ou nos equipamentos que ele mesmo desenvolveu, certo? Que Joseph mesmo desenvolveu. Então, desconheço muitos métodos de pilates, de neopilates, essas coisas, tá? Então, para vender, né? Tinha mais alguma coisa que ele tinha perguntado ali, não? Não, é só se você fazia isso, usava pilates funcional e depois pilates com exercícios, né? Meu pilates é clássico, tá? Tanto quanto a quiropraxia minha clássica também, tá? Eu utilizo o método clássico, apesar de eu ter equipamentos de cross pilates, mas meus equipamentos são de cross pilates, que é para uma melhor desenvoltura do paciente ali. Eu consegui ajustar melhor o paciente, tem mais variações de molas, então é um equipamento com um pouco mais de gama para eu desenvolver o meu trabalho, na verdade, né? Legal. Legal, você falou da Joyce aí, semana que vem ela vai estar comigo lá em São Paulo, ela vai fazer o Gonstead lá comigo e semana que vem também já anunciar aí a live com o Felipe Brito, ele estava aí agora há pouquinho e anunciar aí que já deu mais de 100 pessoas na nossa live, assistindo nossa live hoje. Legal, legal. 50 pessoas, e isso é muito interessante, muito bom. Tema muito importante que as pessoas se interessam bastante. Pessoal, reforçando então nossa promoção, 20% de descontos no próximo curso. Tá? Será em novembro o curso, na segunda semana de novembro. É um curso online, é um curso então por vídeo, depois será passado aí os links e tudo mais, tudo certinho. Quem quiser saber mais, manda no direct ali depois. Aqui tem mais perguntas, tem pessoas fazendo vários elogios ao teu Pilates, ao teu trabalho. Fazer Pilates para mim é dar qualidade de vida. Às vezes chego no Pilates presa, amarrada, e depois da sessão me sinto livre, leve como se fosse voar. Muito bom, já faço há 10 anos. Opa, que legal. Quem? Maria Aparecida. Cida. A Cida é um espetáculo. Ela é uma paciente que não é paciente, ela é top. Ela faz exercícios no modo avançado, né? Ela tem prioridade no Pilates, ela conhece muito, né? Desenvolve muito bem os movimentos, com muita fluidez, muita concentração, fecha os olhos até para fazer o movimento, paciente que sente prazer realmente em estar fazendo a atividade, né? Que legal, que bom por isso, né? É bom. A associação, a palavra clássica, ela já remete a uma parte muito importante, que é você remeter a um método raiz, um método top, um método sem invenção. Então, é isso que nós prezamos também, né? Já que você falou dentro da CDSP Quiro, prezamos pela 100% da pureza, né, da prática. Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho na diferença entre quiropraxia e osteopatia. Bom, basicamente, quiropraxia e osteopatia são praticamente irmãs. Antigamente chamavam a quiropraxia de irmã pobre, prima pobre. Hoje em dia a gente sabe que não é isso. A quiropraxia, ela envolve a arte, filosofia, toda a parte da ciência e toda a parte dos princípios. Então temos 33 princípios desenvoltos, temos aí listagens para serem desenvolvidas também, vários tipos de listagens, em que na osteopatia aí se torna um pouquinho mais simples, transformando em ERS, FRS, NSR, enfim. Fiz as duas, mas segui na quiropraxia por me dar mais fluidez, como diz o meu amigo Felinski, me deu fluidez aí nos atendimentos, me deu maior respaldo. E a questão da osteopatia trabalha a lei da artéria,
então, onde o corpo governa a função, né? E necessariamente a quiropraxia, então, trabalha todo o sistema nervoso, não só como um ajuste, né? Estralar o osso não é a quiropraxia clássica, e então, trazendo para nós, o que o sistema nervoso vai entender daquele movimento, o que você deseja com aquele movimento e o que você deseja recuperar desse paciente. Em breves palavras é isso. Eu não vou tomar mais o tempo, agora o Felinski fica aí, tem uns minutos finais aí da tua live, então eu acho que mais ou menos, tem mais coisa para falar aqui, tinha eu acho que umas 30 perguntas aqui para fazer para o Felinski, fica aí um gostinho de quero mais na tua live, com certeza excelente a tua live, e eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre Nós temos um vídeo. Temos praticamente 3 minutos. Queria que você falasse sobre um vídeo que circulou aí nos nossos grupos de uma pessoa que, teoricamente, num aparelho de pilates lá, fazendo os ajustes com os pés e dançando em cima do paciente, pulando em cima do paciente. E o que você acha disso? E depois aí, tuas considerações finais aí, e agradecendo muito a tua presença mais uma vez e de todo mundo que esteve nessa live aí. Eu acho isso um abuso, né? Um abuso. A não ser que a pessoa ela não tenha mãos para desenvolver a quiropraxia, ela pode tentar fazer com que isso seja realizado com os pés, né? De uma maneira suave, gentil, né? Então, esse negócio de pisar nas costas dos pacientes, nem quando eu fiz um curso que era de Ayurveda, tinha, tá? Então, não se submetam, né, pacientes, a esse tipo de tratamento sem comprovação científica, que muitas vezes vão levar a prejuízo na sua saúde, não reabilitação, né? Então, eu abomino esse tipo de tratamento que só ofende, na verdade, os pacientes, né? Eu quero agradecer muito, muito mesmo, aos meus pacientes, né? Porque a luta é grande, a gente não chega no lugar onde a gente quer se a gente não tiver o reconhecimento dos nossos pacientes. Eu quero agradecer muito à quiropraxia pela oportunidade de poder melhorar a performance nos meus atendimentos. Quero agradecer a SB Quiro pelo engajamento que me traz. Quero te agradecer especialmente pelo convite, não só do convite para a live, mas o convite como diretor, né? Como diretor da SB Quiro, que foi muito importante para mim e cada vez mostra mais realmente o reconhecimento, né? Que realmente eu fui um aluno que tu achou interessante, que seguia certas normas e certos protocolos. E queria agradecer muito a minha família. Muita gente hoje está aqui assistindo a minha live, né, que são meus familiares também. Infelizmente, eu tive falecimento do meu avô no final de semana. Atrapalhou bastante, assim, para eu estar fazendo essa live. Na parte emocional, não pelos estudos, né, mas pela parte emocional. Então, eu queria pedir para Deus para que conforte ele, conforte os familiares dentro da... Para mim é muito difícil estar falando sobre isso agora, nem estudava falar sobre isso, mas vamos cuidar da nossa saúde, pessoal. Vai cair aqui, vamos cuidar, tá? Muito obrigado, Viterbo, pessoal da SB Quiro. Um abração, meu querido. Muito obrigado. Meus sentimentos mais uma vez, em nome da SB Quiro.